DIP não está acontecendo somente aqui na Igreja Kairos, ele está acontecendo em igrejas ao redor do mundo. Aqui no Brasil existem centenas de igrejas que estão participando. Então, nós estamos nos reunindo e nos unindo a milhões de cristãos que sofrem perseguição por amor a Cristo. Então, hoje é um dia para nós lembrarmos bem, mesmo tão brevemente, aquilo que muitos irmãos passam. E eu queria ler com você um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, que é o tema do DIP desse ano. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois mesmo isso está quase morto. Esse é o tema do DIP desse ano: fortaleça o que resta, aquilo que estava para morrer. O nosso objetivo como igreja, como ministério, como Kairos, como ministério Portas Abertas, é fortalecer aqueles que estão caídos. Então, esse ano o DIP, ele vai, vou falar um pouco mais para frente, ele está focado na igreja do Oriente Médio e no norte da África, que tem enfrentado grandes dificuldades. E, como eu disse, o que é o DIP? É o Domingo da Igreja Perseguida. Como eu falei, é um movimento que o Ministério Portas Abertas faz. Milhares de igrejas no Brasil e em outros lugares do mundo também participam para se conectar com a igreja perseguida. Lembrando que eles fazem parte do mesmo corpo de Cristo que somos nós. E também nos lembrar, não precisa abrir, mas em Romanos, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. É momento de nós nos lembrarmos que enquanto nós temos liberdade de estar aqui com as portas abertas, existem lugares em que isso é proibido. Então, o Ministério Portas Abertas, o DIP, ele se trata de um lembrete para nós, igreja livre, igreja ocidental livre, de que existe perseguição a cristãos. Existem pessoas no mundo e ideologias que falam que é mentira. Não. O cristão não. O cristão é o perseguidor. O cristão é o malvado. O cristão é aquele que persegue as minorias. Nós vemos tantos discursos como esse hoje em dia. Mas se esquecem que existem milhões de cristãos que morrem todos os anos simplesmente por professarem uma fé. Então, quando nós estamos falando de perseguição aos cristãos, nós não estamos falando somente de uma violência física, embora também isso aconteça, e nós vimos aqui. Mas a perseguição, ela acontece de muitas formas. Então, essa perseguição, ela acontece majoritariamente, como nós vamos ver um pouco depois, em países, principalmente, que têm origens islâmicas, muçulmanas, que existe uma tradição cultural e religiosa. E aí, o que acontece? Se você se declara cristão, nascendo num contexto desse, você não apenas vai sofrer fisicamente, mas você vai ser rejeitado pela família, você vai ser excluído da sua casa, sua família vai te rejeitar. Existe perda de emprego, de oportunidades, porque muitos países não aplicam uma perseguição física. Não é todo país que existe a perseguição em que você, por ser cristão, vai ser preso, ou você vai ser torturado, ou vai ser morto. O que muitos países fazem? Eles te colocam numa bolha. Então, você já não consegue mais emprego, porque você é visto como alguém rebelde, como um impuro, como alguém indigno. Então, você vai começar a perder as oportunidades. Você não vai mais conseguir um emprego, você não vai conseguir mais lugares para você trabalhar, você não vai ter acesso a estudo, acesso à compra de coisas. Então, existem muitos países em que os cristãos não estão numa prisão, mas eles estão indo para um lugar de pobreza muito grande por falta de oportunidade. Então, é uma perseguição em que isola o cristão daquilo que ele poderia ter acesso: família, educação, alimentos e tantas coisas. Então, existem países que existem aldeias somente de cristãos, porque eles chegaram a um submundo em que eles não têm acesso.
a mais nada. Então, existe essa rejeição, essa perda de oportunidades, uma discriminação social. Ele não é bem visto, ele não é bem aceito, as pessoas não querem chegar nem perto. Então, ele passa por esse tipo de preconceito, de discriminação. Em muitos países, né, onde a violência, onde a perseguição é mais forte, só o fato de você se declarar cristão, você pode ser preso. Um grande exemplo disso é a Coreia do Norte, em que é o país número 1 de perseguição há muitos anos. Acho que ele, não sei nem se ele já deixou de ser o número 1 em algum momento. Lá é expressamente proibido você se declarar cristão. Se você se declara cristão, você é preso. E todo mundo sabe ou acredito que todos saibam, a Coreia do Norte, eles vivem um regime completamente rígido, né, em que a adoração é os líderes. E existem muitos campos de concentração de cristãos que não negaram a sua fé. Então, existe a prisão, existe violência física, existe tortura, existe, né, histórias em que nós vemos em que mulheres ou filhos, né, filhas se declaram cristãs e os pais arrancam a língua para a pessoa não falar de Jesus. Pessoas que são torturadas no seu corpo, queimadas. As violências são grandes. Ataque às igrejas. A mídia não quer mostrar. Para que a mídia vai ganhar falando? Mas sempre, todos os dias, existem ataques. Acontecem ataques a igrejas, e nós vamos ver mais um pouco. Existe a restrição de liberdade religiosa. Então, como eu falei, tem muitos países em que você não vai ver uma igreja aberta para você entrar. Em muitos países não existe a liberdade para você professar outra religião que não seja a dominante daquele país. Um outro exemplo disso é a China. A China é um país que persegue, só que muitas pessoas falam assim, né, que não acreditam. Mas eu fui na China para gravar e tinha uma igreja lá. Então não é proibido. Mas as igrejas que você vê, né, as poucas igrejas que você vai ver abertas na China, são puro marketing. É simplesmente para mostrar, não, é permitido, mas não é. As igrejas se reúnem escondidas porque existe uma perseguição. E como eu falei, existe também a morte pela fé. Muitos são mortos. Eu não sei quantos lembram, há poucos anos atrás, eu não vou me lembrar agora onde que foi, um país em que isso divulgou um pouco mais, em que ficou uma fileira de cristãos ajoelhados, e eles falam, uma perseguição na Nigéria. É um dos países que também tem sofrido grande perseguição. Então, você já parou para pensar que aquilo que você faz naturalmente para outras pessoas é causa dele poder ser preso, dele poder ser morto, simplesmente porque ele professa a fé em Cristo Jesus. Então, hoje, milhares, milhões de cristãos vivem sob algum tipo de pressão, de violência, porque escolheram seguir a Jesus. E o Ministério Portas Abertas, ele trabalha todos os anos com uma lista, né, mundial dos países perseguidos. Então, ele identifica sempre os 50 países onde é mais difícil se viver como um cristão. E essa lista é construída a partir de pesquisa de campo, de entrevista, de monitoramento, porque o Ministério Portas Abertas tem pessoas nesses lugares. Obviamente, muitos desses lugares são pessoas que estão infiltradas, que não podem se declarar cristãs, mas estão ali. Mas ela nos ajuda a entender um pouco mais o que esses irmãos eles enfrentam, os desafios que eles enfrentam por professarem a sua fé. E eu queria que vocês assistissem agora um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor do que eu sobre a lista e sobre essa realidade da igreja. O aumento da pressão por extremistas islâmicos e hindus. Mais ataques a igrejas e um futuro incerto para a Igreja de Cristo. Todos os anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Os países a seguir são aqueles onde a perseguição mais aumentou. A Síria subiu 12 posições, chegando à 6ª posição no ranking. A violência contra cristãos aumentou drasticamente. Nossos irmãos e irmãs na fé foram assassinados, suas igrejas atacadas e escolas cristãs fechadas. Após um ataque mortal em Damasco, em junho de 2025, muitas igrejas foram obrigadas a reduzir suas atividades por segurança.
Com o colapso do regime, veio a desordem e a insegurança. Milícias locais estão crescendo. Esses e outros grupos armados tornam as comunidades cristãs ainda mais vulneráveis à intimidação, extorsão e ataques direcionados. Na África subsaariana, os pontos de tensão crescentes incluem Burkina Faso, República Centro-Africana e Camarões. A violência contra cristãos na região continua aumentando de forma acentuada. Os grupos extremistas armados incluem Boko Haram, Estado Islâmico e forças democráticas aliadas. Os combatentes atacam comunidades cristãs com o objetivo de expulsá-las ou até mesmo forçá-las a se converter ao islamismo. O resultado é um medo crescente e a fuga de centenas de milhares de cristãos da região. Outro país que subiu no ranking é o Tajiquistão. O governo local tem pressionado qualquer grupo que considera desafiador, especialmente cristãos que tentam alcançar a maioria muçulmana com o evangelho. Isso levou ao fechamento forçado de mais igrejas, sequestros de cristãos de origem muçulmana e aumento no número de crentes expulsos do país. Na posição 46, Nepal. O aumento de ataques contra igrejas, prisões e violência contra cristãos levou o Nepal a entrar no ranking de 2026. A nação agora faz parte dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Ativistas inspirados por nacionalistas hindus da Índia estão tentando transformar o Nepal em um país exclusivamente hindu. Quanto mais a perseguição cresce, mais o corpo de Cristo precisa responder com oração e doação para que nossos irmãos e irmãs continuem firmes na fé. Apoie cristãos nos países onde a perseguição mais aumenta em portasabertas.org.br/doe. Aqui é um relato bem breve da realidade de alguns países e de algumas regiões atendidas pelo Ministério Portas Abertas. E nesse ano, como eu falei, o foco maior, o tema principal está no Oriente Médio e no norte da África. Uma região que está sendo marcada por guerras, por extremismo religioso, por instabilidade política e uma forte pressão contra aqueles que seguem a Cristo. Então, ali nas imagens, acho que deu para ver um pouquinho da realidade. Então, a igreja muitas vezes está ali reunida e o que chega são ativistas, pessoas armadas, e eles não vão lá para pedir para você sair, eles vão te expulsar ou te matarem ali. Então, lugares onde a igreja existe, uma igreja viva, mas que precisa ser fortalecida. E hoje eu vou falar especificamente a respeito de 2 países que estão nessa região do Oriente Médio e Norte da África. Em 2011, a Síria, que foi até inclusive o tema do nosso teatro. Em 2011, haviam cerca de 1,8 milhões de cristãos vivendo na Síria. Hoje, esse número caiu para aproximadamente 300 mil. Caiu drasticamente. Então, são anos de guerra, violência, perseguição, e fizeram essas pessoas fugirem do país. Então, o que acontece? Para fugir da perseguição, muitos estão deixando suas casas, suas famílias, porque eles têm 2 escolhas. Ou eles permanecem correndo risco de vida, ou eles abandonam tudo e vão para um lugar seguro para terem suas famílias guardadas, para terem o direito de expressar a sua fé. De 1,5 milhão, para 300 mil, é uma diferença muito grande. E esse número caiu não somente de pessoas que fugiram, mas de pessoas que morreram também por amor a Jesus. Então, cristãos convertidos, ao islamismo, que eram islâmicos, se tornaram cristãos, começaram a enfrentar rejeição familiar, ameaças, dificuldade de trabalhar, de sustentar suas famílias. No teatro foi falado a respeito disso, que ela tinha que achar alguma forma de ter recursos, e esse é um do trabalho do Ministério Portas Abertas. E mesmo assim, muitos escolhem permanecer, muitos escolhem ficar, não só por eles, porque existem outros em que eles precisam pregar o evangelho.
e eles preferem ficar e testemunhar. E qual que é a situação atual da Síria? Mudanças políticas recentes aumentaram ainda mais a insegurança. Você vê que não é só uma questão religiosa, existe uma questão econômica, existe uma questão política envolvida. Os ataques contra comunidades cristãs continuam crescendo, gerando cada vez mais medo e incerteza. E como foi falado no vídeo, na lista mundial de 2026, a Síria subiu para a 6ª posição. Ela estava, se eu não me engano, em 18º e subiu para a 6ª posição entre os países mais difíceis de você seguir a Cristo. E mesmo em meio a esse cenário, a igreja na Síria continua existindo, servindo e anunciando esperança. Como eu falei, existem relatos que a gente vê às vezes na internet, às vezes na TV, e recentemente houve ataques à Síria, que foi um pouco noticiado, e eu queria trazer um outro vídeo que vai contar um testemunho de uma família que esteve presente em um ataque numa igreja na Síria. Homem-bomba ataca a igreja na Síria. O cristão Khaled Mezer foi vítima de um massacre, assim como toda a sua família, incluindo irmãos, sobrinhos e seus pais. Às 6 da tarde do dia 22 de junho, estávamos indo para a igreja, para o nosso culto. Era um culto como qualquer outro. Entrei na igreja e vi meu marido com nossos 5 filhos. Poucos momentos depois, meu filho Ibrahim se levantou. Ele estava segurando uma vela, indo até o altar da igreja. Estávamos felizes ali, mas quando ele chegou, os tiros começaram. Arrombaram a porta da igreja e fomos atacados por um terrorista. Aquilo eram balas de verdade. Ele mirava para a direita e para a esquerda, atirando para todos os lados. O meu cunhado começou a gritar para todos se protegerem. Eu me agachei entre 2 bancos. Meu irmão Boutro saiu correndo e derrubou o terrorista. Meu outro irmão, Jerry, imobilizou ele e outras pessoas que estavam por ali ajudaram também. Quando o terrorista perdeu o controle da situação, ele acionou o detonador e houve uma grande explosão. A cena era indescritível. Todos estavam fugindo da igreja. Senti como se estivesse caindo, então escorreguei e caí no chão. Quando eu olhei, eu vi o tronco separado do corpo do meu cunhado. A igreja ficou vermelha. A artéria femoral da minha coxa foi atingida. Não havia ninguém para ajudar. Eu permaneci ali dentro da igreja, deitado por mais de 10 minutos com sangramento arterial. Não havia ninguém por perto, ninguém para fazer um torniquete e estancar o sangramento. Mas eu não entendia qual era o meu próprio estado, porque meus 5 filhos estavam ali e também a mãe deles. No meio do caos, eu não consegui ver nenhuma das nossas crianças. Eu vi uma menina com sangue escorrendo dos olhos. Eu olhei para baixo e vi os sapatos que ela usava, então me dei conta que era minha filha. Não dava para reconhecer o rosto dela.
Eu comecei a gritar, procurando pelos meus outros filhos e dizendo para mim mesma: Senhor, por favor, permita que eu encontre mais uma criança. Ficarei contente em encontrar apenas mais uma criança. Ao todo, 24 cristãos foram mortos durante o atentado. Elias, Anã e seus 5 filhos sobreviveram ao ataque. Elias e sua filha Sara sofreram ferimentos graves e ainda estão em recuperação. Somente na família de Elias houve 7 mortes: 2 irmãos, 1 irmã e 4 primos. Após o ataque, a Portas Abertas tem fornecido apoio emocional às vítimas do atentado por meio de parceiros locais. O objetivo é fortalecer o remanescente da igreja. Esta é a primeira vez que a família de Elias volta à igreja. Não podemos negar. Vivemos aqui com fé, mas com medo também. Mas sabemos que o Senhor não irá nos abandonar. Cremos que vivemos para o Senhor e morreremos para Ele. Independentemente de qualquer coisa, nós pertencemos a Ele. Não amamos a vingança. Nós vamos à igreja, mas o medo ainda existe. Ainda assim, mesmo com medo, continuaremos indo. Não importa o que aconteça. Não importa, eu continuarei vindo. Mas quero pedir que as pessoas não se esqueçam de nós. Seremos sempre cristãos. E este martírio será a nossa força, não uma fraqueza. E pedimos que todo o mundo sinta o que sentimos como cristãos. Que continuem orando para que permaneçamos firmes nessa força e nessa fé. A permanência dos cristãos no Oriente Médio está ameaçada. Mas sua doação faz a diferença para que nossos irmãos nos países da região continuem a perseverar com uma fé corajosa que desafia o medo. Doe agora e ajude cristãos a sobreviver à perseguição no Oriente Médio. Amém? Dá até um aperto no peito, né? Eu vi um testemunho desse. E acho que o que mais me chocou nessa história foi no final de tudo aquela mulher dizendo: eu não vou deixar de estar na igreja. A minha fé é maior, o medo está aqui, mas eu não vou deixar de estar. E o segundo país em que nós vamos falar bem brevemente também é o Iêmen, está no norte da África, e ele ocupa a 3ª posição na lista mundial de perseguição. Então, para muitos cristãos ali naquele país, abandonar o islamismo para seguir a Cristo pode custar a própria vida. Então, no Iêmen, a maioria dos cristãos, eles se reúnem secretamente, em pequenos grupos, em casas. Então, a igreja tem que funcionar de uma forma discreta, escondida, para proteger os seus membros. E além da crise, né, da questão da perseguição, o país enfrenta uma crise humanitária muito grande, uma das maiores crises humanitárias no mundo. E qual que é a realidade atual do Iêmen, né? Desde o início desse ano, agora de 2026, dezenas de cristãos foram presos. Então, nós não estamos falando de uma realidade de muitos anos atrás. Esse ano, 2026, dezenas de cristãos já foram presos no Iêmen. Então, a violência e a ameaça e a vigilância contra os seguidores de Jesus, os cristãos, têm aumentado cada vez mais. E mesmo assim, né, você pode pensar, então as pessoas estão desistindo de ser cristãos, né?
quanto maior a perseguição, são os lugares onde a igreja mais cresce. E mesmo assim tem se levantado uma nova geração de cristãos iemenitas que têm escolhido permanecer no país, mesmo com todos os riscos de vida, estão escolhendo compartilhar o evangelho. O Iêmen é um dos países em que existe risco de você ser preso ou morto, né, você ser condenado à morte por ser cristãos. E eles enfrentam riscos, mas eles acreditam que Jesus chamou eles para permanecer aqui, lá. E nós vamos ter mais 2 vídeos que vão falar, e acho que são mais curtos, a respeito da realidade do Iêmen. A partir do momento em que decidi seguir a Jesus, eu sabia que enfrentaria perseguição. Meu nome está na lista de procurados dos extremistas. Eles têm minha foto. Às vezes, eles me vigiam enquanto ando pela cidade. Eu sou constantemente bombardeado com ameaças. Mas nada disso pode impedir meu ministério. Quanto mais eu recebo ameaças, mais disposto estou a servir. Meu irmão e eu decidimos iniciar uma igreja em casa no Iêmen. O medo rodeia os cristãos, porque existem pessoas que vão à igreja não por causa da fé, mas para nos espionar e coletar informação sobre nós. Nós temos muita precaução nas nossas reuniões. Sempre nos encontramos em lugares fechados para evitar que alguém nos escute. Nós tínhamos alguns novos convertidos que precisavam de treinamento e batismo. Então eu e meu irmão conversamos sobre o próximo passo. Decidimos que eu não deveria acompanhá-los porque eu já era conhecido e poderia colocá-los em risco. Quando eles terminaram o treinamento, decidiram ir para outro lugar para o batismo. Então eles pegaram um ônibus para fazer a viagem. Eles me mandaram mensagem por um tempo, mas depois perdi contato com eles. E eu fiquei apavorado. Eu sentia que algo tinha acontecido com eles. Eu me lembro de, naquela noite, recebermos a notícia de que eles tinham sido capturados e levados para a prisão. Eu estava triste, chorava muito. Eu me sentia culpado, porque eu permiti que eles fossem até aquele lugar. Minha família ficou com medo. Eles pediram que eu fugisse do país. Muita coisa passou pela minha cabeça. Eu deveria ir ou deveria ficar? Decidi me esconder em minha casa. Durante esse tempo, eu encorajava os outros irmãos na minha igreja. Eu me encontrava com eles secretamente, orava com eles e voltava a me esconder em casa. Eu sempre os lembrava de que quando decidimos seguir a Jesus Cristo, nós sabíamos que coisas assim poderiam acontecer. Durante esse tempo, eu também recebia ligações, mensagens e orações. Isso me dava força para continuar e me fortalecia. Suas orações são cruciais para nós, porque elas abrem portas para os milagres. O Iêmen precisa de servos corajosos para ir à sociedade e proclamar a mensagem de Deus. Eu poderia permanecer em segurança. Eu poderia ficar em casa e não experimentar as consequências da perseguição. Mas de que adiantaria? De que adianta minha fé, se eu não pregar a mensagem de Deus para as pessoas? Nós vivemos em meio aos lobos, e estamos bem cientes disso.
No Iêmen, é muito difícil compartilhar o Evangelho com outras mulheres, porque elas não podem sair livremente de casa. E foi para isso que Deus me chamou. Eu sei que há o risco de entrar em uma casa e não conseguir sair de lá. Não posso carregar uma Bíblia, pois no caminho eles podem querer me revistar a qualquer momento. Então, para uma mulher ter um encontro com Cristo é realmente um milagre. Apesar dos perigos, Deus está trabalhando. Escuto bastante. Você é uma infiel e merece morrer. Eles me levam até os extremistas ou até a polícia. E assim começam os interrogatórios. Eles podem até me dar a sentença de morte. Vivemos sob vigilância constante. Eu comecei a servir com um irmão em Cristo, chamado Anis. Nós visitamos algumas famílias para poder ministrar a elas. Durante uma dessas visitas, Anis me mostrou uma mensagem dizendo que estávamos sendo vigiados e queriam nos matar. Uma semana depois, recebi uma ligação. Anis foi morto. Os extremistas encontraram a casa dele. Lá, eles atiraram nele, na frente das crianças. Eu fiquei chocada. Por um mês, eu não tive coragem de sair de casa. Eu seria a próxima? É claro que existia essa possibilidade. Mas eu escolhi esse caminho. Jesus tirou minha dor, levou minha culpa. E agora era a hora de eu carregar minha cruz. Eu sei que contar a minha história é arriscado. E às vezes, eu quero fugir. Mas eu estou contando para vocês porque o meu desejo é compartilhar o Evangelho com todas as mulheres no Iêmen. Por favor, orem por mim. Ajudem-me a alcançar todas as mulheres e meninas para que elas conheçam a Jesus Cristo. Sozinha, eu não consigo. Bem, esse é o último vídeo. Poderia trazer muitos aqui, relatos é o que não faltam. Mas por que a gente traz essa realidade, né? O que está acontecendo com cristãos ao redor do mundo? O que nós podemos aprender com isso que nós vimos? Os cristãos perseguidos, eles nos ensinam que a fé vale muito mais do que o conforto, que Jesus continua sendo suficiente em qualquer circunstância, que a igreja permanece viva, mesmo sob pressão, e que o evangelho continua avançando. Eles não são pessoas apenas que precisam de ajuda, mas eles também são exemplos de perseverança para nós. Talvez o ambiente desse dia, de um teatro, vídeos como esse, possa você ficar com pena dele, né? Deles. Como diz a mãe, tadinho, né, mãe? Mas o objetivo não é você olhar para essa igreja e ter pena deles, e ter dó. Coitados, estão sofrendo. Eu entendo que o DIP, não, embora a gente vai falar que o objetivo é orar, é contribuir, mas para mim, o maior objetivo do DIP é uma vez por ano, porque acontece uma vez por ano, a gente levar um sacode, um tapa na cara e ver quão medíocre é o cristianismo que nós vivemos.
Eu não sei, menos assim, se a sua realidade é diferente, estou falando de mim, tá? Olhar esses vídeos é enxergar, olhar esses testemunhos, essa realidade, é enxergar que a gente vive um evangelho tão medíocre, acho que é a melhor palavra. Porque nós estamos vendo pessoas que correm risco de ser mortas, de serem presas e não desistem de pregar, não desistem de estar na igreja. Muitas pessoas deixam as suas casas para continuar servindo a Deus e nós muitas vezes não somos capazes de deixar a nossa cama para acordar cedo e estar num culto. Muitas pessoas correm riscos de vida por falar de Jesus para um familiar, para um amigo, elas estão expostas ao risco de ser mortas. E nós, com toda a liberdade que nós desfrutamos, convivemos com pessoas todos os dias e não falamos para elas, olha, Jesus te ama. Então, o que a gente pode aprender com eles não é ter dó, não quero que você saia daqui tendo pena, ai, coitados, tem tanta gente morrendo. A pergunta é, você morreria por Jesus? Eu morreria por Jesus? E não é somente a morte física, mas será que nós somos capazes de matar a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade? Quantas vezes nós passamos madrugadas maratonando série na internet, mas não somos capazes de estar numa vigília, porque é cansativo demais. E olha o que essas pessoas fazem. Ah, eu não posso estar num culto semanal, porque eu tenho que dormir 8 horas, senão no outro dia eu não consigo trabalhar. Olha o sacrifício que essas pessoas fazem. Será que nós vivemos um cristianismo verdadeiro? O nosso papel diante de um dia como esse, de um DIP, é nos lembrar que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo que eles fazem. Nós não estamos sendo meros espectadores de cristãos vivendo a realidade. Nós somos chamados, sim, a orar pela igreja perseguida, a orar por esses cristãos, a compartilhar essas histórias, a apoiar esse projeto e outros que fortaleçam a igreja perseguida. Mas, principalmente, olhar para nós. O que nós estamos vivendo como cristãos? Que tipo de evangelho nós vivemos? Que tipo de renúncias nós fazemos por amor a Cristo? Essas são pessoas que, muitas vezes, perdem a vida por não renunciarem a Cristo. E nós, às vezes, no dia a dia, nós renunciamos em tantas atitudes. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se existem cristãos sofrendo por amor a Cristo, nós também precisamos sofrer com eles. E como que nós podemos ajudar? Existem 2 formas de apoiar a igreja perseguida, e esse é o intuito do DIP. Primeira coisa é orar por eles. Todos os dias, quando você tiver seu tempo de oração, coloque por alguns minutos a igreja perseguida. Ore por eles, pastores, cristãos, igrejas ameaçadas todos os dias. Ore, interceda para que haja proteção, fortalecimento, sustento. E nenhum dos relatos aqui diz, mas em outros DIPs que nós já fizemos, eu lembro de relatos de alguns cristãos perseguidos que diziam, não orem para a perseguição acabar. Orem para que nós tenhamos forças para permanecer. Então, não é simplesmente, vamos orar para os governos decidirem que não é para perseguir o cristão. Não, vamos orar para fortalecer, porque nesses países a igreja está crescendo absurdamente. A perseguição contra a igreja não é de hoje. É só você olhar na Bíblia, olha, é só você estudar Atos. Quantos apóstolos foram perseguidos, torturados, mortos por amor a Jesus. A perseguição nunca acabou e ela nunca vai acabar. Mas o que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor ao meu nome. E a segunda forma que nós podemos ajudar e contribuir é com as nossas doações. Inclusive, hoje, nós não tivemos nosso período de oferta e dízimo antes, justamente por causa disso. Porque hoje nós vamos levantar uma oferta especial e tudo aquilo que entrar de oferta, não de dízimo, mas tudo aquilo que entrar de oferta vai ser direcionado para o Ministério Portas Abertas. Então, você tem a liberdade de contribuir para ajudar na causa do Ministério Portas Abertas. E, além disso, a gente vai deixar aqui uns papeizinhos. Se você quiser continuar contribuindo, você vai preencher e receber, porque eles têm uma revista. Põe o próximo. Não dá para ver muito bem, mas existe uma revista do Ministério Portas Abertas, que se você preencher essa ficha, você vai receber gratuitamente e você pode ofertar. Essa revista, ela traz informações sobre a igreja, sobre o que está acontecendo. Você também pode olhar no site, seguir as redes sociais, olhar o Instagram deles, tem muito conteúdo lá. E como eu falei, todo o foco desse dia é
nos alertar sobre a realidade dessa igreja, orar, contribuir, mas também olhar para nós. Que eles sejam exemplos para nós de perseverança, de entrega, de renúncia. E aí, sabe aquele dia que você acordar e falar, ai, tô com uma dorzinha de cabeça, acho que eu não vou na igreja não. Lembra daquela mãe que quase perdeu os filhos, mas falou que não ia deixar de estar na casa do Senhor.